É testemunho porque vai ser bênção mesmo para as nossas vidas, né? Levanta as mãos aqui para o altar de Deus. Vamos abençoar a pastora Ana Cláudia. Deus, nós queremos te agradecer pela disposição, pela disponibilidade da tua serva nas tuas mãos, que o Senhor venha usá-la com intrepidez e ousadia, que a glória do Senhor venha sobre ela, mova o coração dela, a boca dela com essa mesma unção, que o Senhor venha tomá-la, ó Deus, para que ao abrir da sua boca venha palavra de vida, palavra de exortação, palavra de restauração, e todas as virtudes do Senhor venham estar impregnadas em nós, porque estamos com os corações abertos. Queremos te agradecer por cada irmão que está aqui, porque escolheram a melhor parte, e essa não nos será tirada. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Aleluia, a paz do Senhor, queridos, amém? Acho que pode abaixar um pouquinho o retorno aqui para mim. Glória a Deus. O vaso é de barro, viu, queridos? E o barro, ele não é perfeito. O barro, você toca nele, num vaso de barro, e você percebe que ele é poroso, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus escolheu vasos de barro para colocar o mais fino ouro. Aleluia! Quantos vasos de barro nós temos aqui? Tem ouro fino nesse barro, amém? Coloque-se de pé, aleluia. Pega a sua espada. Esse é o ano da Bíblia, amém? Diga, eu amo a minha Bíblia. Vamos fazer a nossa confissão de fé, aleluia? Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos falar juntos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Repita comigo agora. Nessa noite, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu confesso que a Bíblia, a palavra de Deus, é a mente do meu Deus sendo revelada ao meu coração, à minha alma. Em nome de Jesus, eu sairei daqui diferente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui porque confiamos no poder da Tua palavra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos e em cavalheiros. Mas nós estamos aqui para dizer que confiamos no Senhor, que o Senhor é a nossa força, e o Senhor é quem nos assiste nas nossas tribulações. O Senhor é que sabe quando nós nos deitamos e quando nós nos levantamos. Ainda a palavra não nos chegou à língua, e o Senhor já sabe o que vamos dizer. Mas mesmo assim, o Senhor escolhe e prefere ouvir aquilo que vamos dizer. Que nessa noite, os nossos corações estejam totalmente abertos para aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos receber da Tua porção, Senhor. Restaura corações neste lugar. Restaura mentes neste lugar. A começar em mim. Continua, Senhor, a obra. Completa a obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Traga, Senhor, revelação, iluminação da Tua palavra aos nossos corações. E no nome de Jesus, todo poder maligno, toda seta aguda do passarinheiro, que a partir deste momento esteja sujeita e se submeta ao nome poderoso de Jesus Cristo.
que sejam quebrados os dardos inflamados do maligno contra esta igreja, e que um anjo do Senhor esteja posicionado à frente desta igreja, com uma bandeira, porque nessa bandeira está escrito: Jeová Nissi, é o Senhor deste lugar. Ele é a bandeira desta igreja, Ele é a bandeira dessas pessoas, Ele é a bandeira dessas ovelhas, Ele é o pastor dessas ovelhas, o Senhor dos senhores, o pastor com P maiúsculo, porque esta igreja serve a Jesus Cristo, o pastor deste rebanho. Nós te glorificamos, Senhor, e te damos toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode se sentar. Eu quero te dizer que o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Diga isso. Levanta sua mão direita e diga isso. O Senhor já tem me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Você acabou de declarar um versículo. Está lá em Efésios 1, versículo 3. Amém? Já tem, está no presente. Amém? Você pode viver a palavra de Deus no tempo presente. E o futuro está nas mãos de Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. E você vai dizer assim: o meu nome é Ezequias. Diga mais uma vez: o meu nome é Ezequias. Fala para a pessoa que está do seu lado: muito prazer. A partir de agora, o meu nome é Ezequias. Aleluia. Então, nessa noite, o seu nome será Ezequias. Diga comigo: o Senhor é a minha força. E o meu nome é Ezequias. Aleluia. Isaías, no capítulo 36. Aleluia. Qual é o seu nome? Aleluia. Olha, nós vamos, é um texto assim um pouco longo, e eu vou pedir para você se colocar de pé, para você, sua mente não devagar, amém? Você ficar bem atento. Você vai manter o seu corpo aí em posição de alerta, aleluia. Quando a gente senta, a gente relaxa, aí a mente dá uma devagada assim, mas quando a gente está em posição de alerta, a nossa mente também fica mais alerta. Então nós vamos ler Isaías 36. Vamos lá, amém? No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então, saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Versículo 4. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria: que confiança é essa em que te estribas? Bem
posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante esse altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos cavalos, dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos. E não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Versículo 18. Não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes. Vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Amém? Até aí por enquanto, os irmãos podem se sentar. Aleluia. Qual é o seu nome? Nessa noite você se chama Ezequias. E todas as vezes que nós falarmos de Ezequias, você vai estar se colocando no lugar dele. Amém? Você vai se colocar no lugar dele. Vamos conhecer um pouco então sobre Ezequias. Quem é Ezequias? Diga: eu sou Ezequias. Bem, Ezequias, ele foi o 14º rei de Judá.
E ele reinou durante 29 anos. E o reinado de Ezequias foi conhecido como um reinado de piedade. Ezequias era um rei piedoso, era um rei amável. E no seu reinado, que foi mais ou menos ali 700 antes de Cristo, quando foi ali em 701 antes de Cristo, Senaqueribe, governante da Assíria, invadiu as cidades de Judá, as cidades do rei, e as tomou. A Bíblia diz que esse rei, Senaqueribe, esse rei inimigo, ele invadiu então as cidades de Judá e as tomou. Amém? Está sentindo aí o que Ezequias estava sentindo? E nós, no capítulo 36 de Isaías, do versículo 1 até o 3, nós entendemos então que Senaqueribe, ele envia o seu comandante, que era Rabsaque, para quem está procurando um nome aí para o seu filho, amém? Rabsaque, comandante. E ele envia o seu comandante com um grande exército para afrontar o rei Ezequias. E a Bíblia diz que o rei Ezequias manda ao encontro deste comandante um mordomo, um escrivão e o cronista, que eram homens então ali da sua confiança. E a Bíblia diz que o rei Ezequias mandou ele ir então a ter um encontro com esse comandante ali, e que eles, esses homens, o mordomo, o escrivão e o cronista, que eles ouvissem o que ele tivesse a dizer e não lhes falasse, não lhes respondesse à altura. Então eles foram, e a Bíblia diz também que Senaqueribe, ele tinha um grande exército. E o exército de Senaqueribe era conhecido como um exército grande e poderoso. E ele já tinha destruído 46 cidades fortificadas de Judá. E ele já tinha tomado cativo 200.150 pessoas ali de Judá. Imagina como estava o coração do piedoso Ezequias. Você está conseguindo se colocar ali no lugar dele? Amém? Qual que é o seu nome? Ezequias. Aleluia. Seu nome é Ezequias. Bem, como que eu sei disso? Pesquisando. A gente vai pesquisando, a gente vai procurando, né? E a Bíblia também conta tudo isso que eu estou falando. Bem, nós lemos então no capítulo 36, do 4 ao 22, que quando o escrivão, o mordomo e o cronista chega diante de Rabsaque, que era o comandante do exército de Senaqueribe, ele então afronta Ezequias. Ele afronta. E nós lemos então que ele começa a dizer: que confiança é essa em que te escribas? Ele estava mandando um recado através dos homens ali de Ezequias para ele. E ele estava dizendo assim: em que você está baseando a sua confiança? Por quê? Porque o rei Ezequias estava tentando fazer uma aliança com o Egito para conseguir ali aliados para vencer a guerra contra Senaqueribe. E aí ele chega, né, todo imponente, todo orgulhoso, altivo, e fala: em que você está baseando a sua confiança? Você acha que palavras podem tomar o lugar da estratégia e da força militar? E ele começou, então, a vir com muitas afrontas e palavras ali
que iam ferindo aqueles homens ali do rei Ezequias. No versículo 7, ele chega a falar, né? Mas, se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar o adorareis? O versículo 8, ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria. Ele estava falando, olha, se você quiser se submeter ao rei da Síria, perdão, queridos, aqui não é nessa hora ainda. Ele fala o seguinte, ele faz uma proposta para ele muito arrogante. Ele vira para o cronista, para o mordomo e para o escrivão, e ele fala o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 2.000 cavalos, se você achar cavaleiros para os montar. E mesmo se você tiver esse exército inteiro, não poderá vencer os meus soldados. Não poderá, você não vai conseguir vencer o menor, o que tem menor graduação. Você não vai conseguir vencer. E ele começa afrontando, sabe? Começa ali a tentar levantar uma ira no coração ali de Ezequias. E ele fala isso numa linguagem clara para todos os cidadãos que estavam ali, que habitavam ali aquela volta. E ele queria fazer isso para que eles ouvissem. E ele fala o seguinte no versículo 10. Ele chega a dizer, isso que eu queria dizer, acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para me destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e a destrói. Ele usou o nome de Deus. Ele falou assim, olha, você acha que Deus está do seu lado? Em que baseia a sua confiança? Porque esse Deus está do meu lado. Aquele que você pensa que é o seu Deus, ele está do meu lado, porque eu estou vindo aqui amando desse Deus, afrontando o rei. E as afrontas não param por aí. Ele fala coisas terríveis. E aí, no versículo 11, a gente vê Eliaquim, Sebna, Joá fazendo um pedido a esse comandante. E eles pedem o seguinte: pedimos que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Eles pediram isso para guardar o coração das pessoas que estavam ouvindo, das pessoas que já estavam se sentindo desamparadas. Mas quando eles fazem esse pedido para ele, porque se eles falassem em aramaico, essas pessoas não entenderiam e eles levariam o recado para o rei. Mas ele foi tão cruel e tão arrogante que no versículo 12 ele responde: mandou-me acaso o meu senhor para dizer estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento? Ou seja, ele estava dizendo, o cerco vai durar tanto tempo que essas mesmas pessoas que estão ouvindo, elas vão ter de comer suas próprias fezes e beber as suas próprias urinas. Olha a ameaça dele. E aí, ele se coloca de pé e clama em alta voz em judaico, na direção dessas pessoas que aqueles homens tinham pedido para ele não falar na língua que eles entendiam. E ele diz assim: assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar.
nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. Ele estava dizendo, olha, não confie no rei Ezequias, e que ele não engane vocês com as palavras, o Senhor os livrará, o Senhor vai livrar vocês dessa aflição, nós vamos ser livres dessa guerra, nós vamos vencer essa guerra, porque o Senhor está conosco. E ele falou exatamente isso, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo. Aí ele faz uma proposta para o povo de Ezequias, o povo de Judá, faz uma proposta. Faz as pazes comigo e vinde para mim, e vocês, cada um, vão comer da sua própria vide e da sua própria figueira, e vocês vão beber cada um da água da sua própria cisterna. E se vocês fizerem isso, se vocês fizerem as pazes comigo, eu vou levar vocês para uma terra assim como essa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Que não vos engane Ezequias dizendo que o Senhor os livrará. E aí ele começa a descrever também que os deuses das outras nações que eles já tinham tomado, das cidades que eles já tinham invadido, não puderam vencer o rei da Síria. E ele fala assim, olha, todos os outros deuses, nós vencemos, nós não vamos vencer esse? Você consegue entender aí a tamanha afronta, o tamanho dessa revolta, o tamanho dessa arrogância no coração do rei da Síria que colocou ali no coração do comandante? Qual é o seu nome? Ezequias. Bem, quando eles ouviram tudo isso, todas essas afrontas, o que aconteceu? Eles, porém, se calaram e não responderam uma palavra. E a Bíblia diz então que eles rasgaram as suas vestes e vieram a ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Então nós vemos que eles foram então até Ezequias e contou tudo o que aconteceu, cada palavra. E eles provavelmente falaram, olha, e eles ainda fizeram questão de falar para todos os seus servos, para todo o seu povo que estava ali ao redor do muro, para que eles ouvissem. Eles fizeram uma proposta para eles, oferecendo o melhor, querendo dizer que eles viveriam melhor do que vivem aqui, se eles servissem ao rei da Síria. Vamos para o capítulo 37, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Diga, meu nome é Ezequias. Mais uma vez, meu nome é Ezequias. Primeira atitude que nós aprendemos com Ezequias, e você vai entender por que o seu nome no mundo espiritual também deve ser Ezequias. Primeira atitude que nós temos de aprender com Ezequias: sempre que recebermos uma afronta do inimigo, seja ela qual for, ao invés de nós agirmos no impulso e na altivez, devemos nos humilhar. Eu vou repetir. Sempre que recebermos uma afronta do inimigo, será que é só eu que recebo a afronta do inimigo? Quantos aqui estão nesse time? Quantas afrontas você já recebeu do dia 1º de janeiro até aqui? E aparece de todos os lados, de todas as formas.
através de filhos, através de marido, através de esposa, através de pai, através de mãe. Às vezes você recebe uma afronta até pela roupa que você está vestindo, porque agora você é crente. Quantas afrontas um jovem que é cristão, que se converte ao Senhor Jesus, recebe no seu dia a dia, no trabalho, nas piadinhas. Quantas afrontas o inimigo, quantos dardos malignos o inimigo joga na sua mente, porque a sua vida financeira não está equilibrada. Você vai entregar seu dízimo? Você tem conta para pagar? Quantas afrontas nós recebemos? Ezequias, ele era um rei. E ele foi confrontado. E como ele agiu? Sendo confrontado pelo inimigo, ele não agiu por impulso. Ele não mandou soar a trombeta, chamar ali o restante de homens que ele tinha, como no filme 300. Quantos já assistiram o filme 300? Poucos. Vale a pena. E ele não fez isso, ele não chamou o restante de homens que ele tinha e foi ali. Falou, não, ele vai ter que engolir essas palavras agora. Vai ter que engolir. Eu não levo desaforo para casa. Mas tiveram que engolir. Nessas férias, hoje eu estava lembrando, eu tive que engolir. Eu entrei numa loja, uma lojinha, né? Lá em Brusque. E eu entrei e estava realmente perto da loja fechar. Eu fui pegando ali umas blusinhas e colocando assim no meu braço. E eu ouvi uma voz, só que eu entendi assim, né, que era um shopping, né? As nossas lojas estão, senhores clientes, as nossas lojas estão encerrando o expediente. E aí essa vendedora já fechou a porta, mas aqui em Minas, deu o horário, se você está ali dentro, né, você continua, né? Continua. Mas, o negócio ficou esquisito. E aí a vendedora já falou assim, foi para de trás do balcão, eu nem olhei para ela, mas a gente sente no espírito, né, que tem algo ali que não está muito legal. E ela falou assim, vocês vão levar essas blusinhas? Aí eu e minha prima, nós olhamos uma para a outra, a gente olhou para ela e falou assim, vamos. Né? E a gente já meio que começou assim, a apressar alguma coisa, né? E aí ela falou, vocês não entenderam que a loja já está fechada? E alterou a voz, gente. E a Ana Cláudia quis... Escuta aqui. Quem você pensa que está falando? Eu sou uma cliente, né? Ana Cláudia queria. Ai, como eu queria. Mas aí eu olhei para ela, olhei para minha prima. Aí eu falei assim, olha, no meu relógio é adiantado. E assim, ainda faltam 3 minutos no meu relógio. Só se for no seu. Porque no meu relógio já passou da hora. Aí a gente olhou para ela, não, tudo bem. Devolvi as camisetas, né? A gente voltou, foi saindo e ela veio assim em cima, para cima, parecendo parecendo esse rabissaqué. Parecendo esse comandante, afrontando. E aí eu olhei para ela e eu falei assim, moça, você não é a dona da loja, né? Que te interessa? Que te interessa? E já foi expulsando, a gente fechou a porta. Aí eu falei com minha prima, não, ela não é a dona da loja. Nós saímos e aí a gente ficou assim, nossa, né? Mas que absurdo. A gente ficou comentando aquilo, né? Um bom tempo. Nossa, se fosse lá em Minas, né? A vendedora ia tratar, ia colocar mais roupas ali para a gente levar.
né, mais coisas. E ela foi muito assim, né? O pastor que gostou, porque eu não levei nada, né? Ele que ficou feliz. Mas aí, depois me veio assim, um sentimento assim: humilhai-vos. Aquele que se humilha, Deus exaltará. E eu comecei a pensar, talvez essa mulher ela tem problema. Ela tá com problema. Primeiro que ela não tem Jesus. Já está com o maior dos problemas. Não tem Jesus. Segundo que ela não deve estar nada bem. Deixa quieto. E a gente foi, embora a gente poderia ter procurado ali a direção, né, daquele shopping. Eu estou curada, mas eu ainda penso em ligar para lá. Mas amém. Então, quantas vezes nós não recebemos uma afronta no nosso dia a dia? Mas o que Ezequias fez nesse versículo? Ele se humilhou. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Ele cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então é isso que nós devemos fazer. Nós temos que ser humildes e correr para a casa do Senhor. É ali que nós somos fortalecidos. E um dos ataques do inimigo é a intimidação mesmo. Ele vai te intimidar, ele vai falar, ele vai tentar colocar você contra a parede. Ele vai usar as pessoas que você mais ama para te confrontar. Ele pode usar seus filhos, ele pode usar as pessoas do seu trabalho, os seus pais, quem menos você espera e as pessoas que você mais ama. Porque ele quer te intimidar. Mas o que vai acontecer com você? Como que você vai reagir? Como que você vai reagir? Qual que é seu nome? Ezequias. Então você vai ser humilde. Você vai correr para a casa do Senhor. E você vai esperar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isaías 37, no versículo 2 a 5, diz o seguinte: Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras para que o Senhor ouviu? E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Segunda atitude que nós devemos ter, que nós aprendemos com o rei Ezequias. Depois que Ezequias se humilhou, que ele foi correndo para a casa do Senhor, a Bíblia diz que ele mandou chamar ali os homens então da sua confiança. Ele chamou os anciãos dos sacerdotes. E eles estavam vestidos de pano de saco. E eles falam para ele: olha, vocês vão até o profeta Isaías. E vocês vão contar para ele tudo o que aconteceu. E vão esperar o que Deus vai falar. Então, segunda atitude que aprendemos com Ezequias: a compartilhar e pedir oração às pessoas certas. Você tem que compartilhar as coisas da sua vida com as pessoas certas. Com as pessoas que vão acreditar em você, que vão acreditar no seu potencial. Se você é dessa igreja, você deve compartilhar as coisas com seu líder. Abrir o coração com seu líder. Com aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Com aquele
que Deus, através do pastor dessa igreja, colocou para cuidar de você, porque o pastor sozinho ele não consegue. E você vai evitar tantos constrangimentos se você fizer isso. Se você compartilhar direto com a pessoa de direito, você vai evitar muita coisa. Então Ezequias ele deu uma direção aos seus homens, que eles fossem ao profeta, para compartilhar com ele e pedir oração para ele. Para quem você tem pedido oração, querido? Pastor fala aqui, você tem pedido oração para Maria fofoqueira? Para Mariazinha? Queridos, saiba discernir para quem você tem pedido oração. E aí, em Isaías, no 37, versículos 6 e 7, diz assim: Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então Deus liberou uma palavra profética através do profeta Isaías. Ele estava falando o seguinte: olha, Ezequias, qual que é o seu nome? Não temas, Ezequias. Não tenha medo disso que está acontecendo com você. Eu sou teu Deus. E essas afrontas que têm vindo até você não são somente para você, são contra mim. São contra mim. E olha, não tema uma palavra sequer dessas afrontas. E ele fala: eis que eu vou meter um espírito. Ele estava querendo dizer assim: eu vou colocar um medo tão grande nesse rei da Síria que só com um rumor ele vai vazar. Ele vai fugir de medo. E é isso que ele queria dizer. Ele voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Bem, e o que acontece? Depois dessa palavra liberada, a história ainda não acabou. Você pode dizer: glória a Deus, Deus decretou a vitória, aleluia, amém, Ezequias? Só que o comandante Rabsaqué, e você pode ter certeza disso, queridos, todas as vezes que Deus liberar uma palavra profética a favor da sua vida, o diabo ele tem ouvidos. Ele é meio surdo às vezes, porque a gente fala que ele já perdeu, a Bíblia está escrito que ele é um derrotado, mas ele insiste, né? Por isso que eu acho que às vezes ele é meio surdo. Mas quando uma palavra profética é liberada sobre a sua vida, ele ouve. E ele se levanta com uma fúria tão grande, maior ainda do que a primeira. Então, esse é o ano da Bíblia. 2013 é o ano da Bíblia. Não tenha medo quando o negócio ficar esquisito, pior do que já estava. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque esse comandante, ele se levantou com mais fúria ainda. E ele, de alguma forma, ficou sabendo isso. Ficou sabendo que foi liberada uma palavra de vitória para o rei Ezequias através de Deus. E ele tenta inverter essa palavra. E ele fala o seguinte: o rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias dizendo:
quem mandou mensageiros? Rabsaque, o comandante. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane. O teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Você crê que pode escapar dessa? Aí você sabe o que o diabo faz? Ele pega o material, ele pega as provas, ele pega aquilo que já aconteceu, aquilo que você pode ver, aquilo que você já viu, as ruínas, as derrotas, e te confronta com isso. Ele te mostra o que você já viu. Você crê que você pode ficar livre dessa? Observa bem quem que o rei da Síria já derrotou. E os deuses lá não puderam libertar eles. Não puderam. Agora, você acha que você vai poder escapar dessa? Era isso que ele estava dizendo para o rei Ezequias. Qual é o seu nome? Você pode ser confrontado com aquilo que você vê. Cuidado. O diabo, ele usa aquilo que nós vemos. Ele usa aquilo que nós vemos para nos confrontar. Ora, o que é isso que você vê diante de meras palavras que estão sendo ditas que vai acontecer? Eu te mostro que já aconteceu. Diga comigo: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não existem. Aí ele fala para você: sua loja já está falida. O seu negócio já está de mal a pior. Já acabou. Não tem mais jeito. Seu irmão está na perdição. Já era. Já era. Não tem mais jeito. A sua família já está destruída. Não tem mais como você voltar atrás. O seu marido não vai mais para a igreja. Ele já decidiu, ele já disse. E ele começa então a te mostrar o quê? Provas reais. Para ir contra aquilo que você crê, que você está acreditando. Qual é o seu nome? Diga para o seu irmão. Olhe para ele, olhe para o seu irmão e diga: meu nome é Ezequias. Fala para ele assim: quando o diabo ficar sabendo que o seu Deus já liberou uma palavra de vitória, ele vai dar piti, vai ficar furioso e vai te afrontar ainda mais. Mas não se preocupe. Se isso acontecer, é sinal que você já venceu. Porque seu nome é Ezequias. Aleluia! Deixa ficar furioso. Querido, quando o diabo fica furioso, você tem que ficar alegre. Você tem que ficar feliz. Você tem que ficar contente. Porque basta uma palavra, uma voz de comando do Deus que você serve, querida, a seu favor. E ó, Deus pisa na cabeça dele, igual quebra uma varinha assim de nada, se transforma em pó. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso.
E aí em Isaías 37, quando isso aconteceu, quando ele recebeu mais essa afronta, aí você pode estar pensando, não, agora Ezequias, ele, fez igual a pastora quis fazer, Não. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, a carta de afronta daquele comandante, ele leu-a. Então subiu à casa do Senhor. Ele voltou para a casa do Senhor de novo. Ele foi lá onde ele encontra refúgio. Ele foi lá onde ele encontra uma direção. Ele foi à casa do Senhor. E sabe o que ele fez? Ele pegou aquela carta. Ele abriu aquela carta. E a Bíblia diz que ele apresentou aquelas afrontas para Deus. E a Bíblia diz que ele falou: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, os deuses deles, porque deuses não eram. Na oração ele falou assim: Deus, eu sei que ele fez muita coisa com todas as outras nações. Eu sei que ele destruiu as outras nações e destruiu os deuses das outras nações. Mas ele só conseguiu fazer isso, Deus, porque eles não eram deuses. Eles não eram deuses. Senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Só tu és o Senhor. Querido, quando você invocar uma vitória a Deus, faça como Ezequias: Senhor, me conceda essa vitória, para que todos saibam que só tu és o Senhor. Que só tu és o Senhor, e a glória será toda tua, toda tua. Ah, Jesus. Oh, Deus é bom. Qual é o seu nome? Então, nós aprendemos, na terceira atitude que aprendemos com Ezequias, é apresentar as afrontas ao Senhor e orar de todo o coração. Engrandecer ao Senhor e pedir a Ele livramento. Peça livramento, foi isso que ele fez. Ele pediu: Senhor, me livra, me livra, me livra, me livra. Essa tarde eu passei a tarde pedindo isso: Senhor, dá-me livramento. Me livra, Senhor, da fúria da serpente. Me livra da fúria do inimigo. E Deus respondeu a Ezequias. E a gente vê a resposta do Senhor no capítulo 37, no versículo 33 ao 35. Oh, glória a Deus. Coloque-se de pé para ouvir essa resposta. Quando Ezequias foi para a casa do Senhor e apresentou a ele ali as suas afrontas, as afrontas que ele estava recebendo, e ele orou ao Senhor com todo o coração, e aconteceu que o Senhor respondeu: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará.
mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ah, querido, se você se posicionar, se você acreditar, se você orar, se você buscar, se você quiser, essa palavra está sobre a sua vida. Se você é Ezequias nessa noite, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Eu estou te falando isso porque nessa semana o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu via muita fúria do inimigo contra mim, contra a minha casa. Foi de segunda para terça. E eu compartilhei isso com o Ricardo. E na verdade Deus estava me mostrando que o inimigo estava armando, que ele estava furioso. E eu vi uma serpente muito furiosa. E o Ricardo começou a orar, eu e ele. E nós pegamos o Samuel e nós cobrimos a vida do Samuel. E nós oramos ali. E oramos, quebrando ali toda a fúria do inimigo. E quando foi hoje à tarde, hoje de manhã o Senhor me deu essa palavra. E hoje à tarde o Senhor me levou a guerrear ali na minha casa. E eu declarei isso, que o rei da Síria, ele não vai conseguir entrar na minha casa, que não vai lançar flecha alguma, e que ele não vai levar tranqueiras para minha casa, e que pelo caminho por onde ele vier, por esse ele voltará. Na minha casa ele não vai entrar, porque o Senhor a defenderá. O Senhor a defenderá. E a história ainda não acabou. A história de Ezequias ainda não acabou. Em Isaías ainda no capítulo 38, veja bem o que aconteceu. Antes do capítulo 38, ainda no capítulo 37, depois dessa palavra profética que Deus deu a Ezequias, falando que ele ia livrar ele, o que aconteceu? A destruição dos exércitos assírios. Você encontra os versículos 36 a 38. E olha só o que aconteceu. Então saiu o anjo do Senhor. Anjo aqui, querido, com A maiúsculo. Quem que é esse anjo que você acha que está com A maiúsculo aqui? É o seu Deus Jesus Cristo. Esse anjo com A maiúsculo aqui é o anjo dos anjos. É aquele que em sua coxa está escrito: Senhor Aleluia. dos senhores. Senhor dos senhores. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, que era o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Azaradom, seu filho, reinou em seu lugar. O que aconteceu com o rei da Síria? Ele foi morto quando estava adorando o Deus dele. Coitado. E o Deus dele nem levantou dali, daquela estátua ali, para defender ele. Ele estava lá adorando aquele falso Deus, quando os próprios filhos dele entraram no templo e pegaram ele ali à traiçoeira e mataram Senaqueribe. E mataram ele. Mas a história de Ezequias não acabou aqui. Ele teve vitória, amém? Qual é o seu nome? Ezequias. Você vai ter vitória. Mas como você, Ezequias, era um homem de osso e carne. E aconteceu que depois disso, a Bíblia diz que ele teve uma enfermidade. No capítulo 38 fala: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal.
E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E o que? Chorou muitíssimo. Quarta atitude que nós aprendemos com Ezequias. Quarta e última atitude. Quando Ezequias ficou sabendo que ele estava à beira da morte, que ele ia morrer, a palavra que Isaías, o profeta de Deus, ele sabia que era uma palavra séria. Ele sabia que era verdade. E a palavra para ele foi liberada, uma palavra de morte. Falou: você está enfermo, e essa enfermidade é para a tua morte. Ele não descabelou, ele não desesperou. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você, Ezequias, já foi liberado uma sentença de morte para a sua vida? Morte nas suas finanças, no seu ministério. Onde é que está morto? O que é que está morto dentro de você? O que é que está morto? O que não consegue mais reviver dentro de você? Deus está aqui e Ele espera que você faça como Ezequias. Ezequias virou o seu rosto para a parede e começou a falar com Deus. E a Bíblia diz que ele chorou. Mas ele chorou, mas não é aquele choro que a gente tem falado. Porque muitas vezes as pessoas estão chorando, mas estão chorando por causa das consequências e não pelo o que aconteceu, não pelo pecado. Chora pelo leite derramado e não pelo que levou o leite a ser derramado. Ezequias chorou de verdade. Um choro verdadeiro. E esse choro verdadeiro, ele expressou o que Deus contemplou, e ele mesmo disse isso. Porque não adianta você entrar na presença de Deus e começar a dizer algo que você não é para Deus. Deus te conhece. Eu vou querer me enganar. Não tem como a gente enganar Deus. Não tem como. Mas Ezequias, ele falou: Senhor, peço-te, lembra-te, Senhor, e eu peço-te agora, lembra de mim, Senhor, porque eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. O choro de Ezequias, ele expressou uma fidelidade, ele expressou retidão, ele expressou inteireza de coração. E foi tão sincero que Deus pegou aquelas lágrimas. Deus colheu aquelas lágrimas de Ezequias, querido. Deus colhe as suas lágrimas. Só é necessário ter nessas lágrimas, é necessário Deus encontrar esses ingredientes nessas lágrimas: a fidelidade, a retidão e a inteireza de coração. Se Deus encontrar nessas lágrimas essas três substâncias, aí Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Oh, aleluia. Diga: meu nome é Ezequias. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Isaías foi usado pelo Senhor ali. Vai,
e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. E a ciência comprova que isso aqui foi um fato. A ciência comprova que realmente foi que retrocedeu 10 graus o sol retrocedeu 10 graus a sombra. Esse aqui é Deus. E é Deus de quem? É o seu Deus. Qual é o seu nome? Meu nome é Ezequias. E você sabe o que significa Ezequias? O nome Ezequias? Eu fiz isso de propósito. Eu fiz você falar isso, meu nome é Ezequias, o tempo todo. Porque o significado do nome de Ezequias é o seguinte: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Não importa o que está acontecendo à sua direita ou à sua esquerda. Pode 1000 cair ao seu lado, 10.000 à tua direita. Todo mundo pode te abandonar. Sua família inteira pode te abandonar. Todos podem te abandonar. Mas você diz: meu nome é Ezequias. O Senhor é a minha força e Ele lutará por mim. Eu sairei vencedor. Deus vai restaurar a minha vida. Deus vai restaurar a minha família. Deus vai restaurar a minha vida financeira. Deus vai me dar em dobro tudo aquilo que eu um dia perdi. Tudo aquilo que o diabo roubou de mim. A minha alegria, a minha convicção, a minha paz, a minha esperança. Tudo isso eu quero dizer que Deus vai me devolver. A 30, a 60 e a 100 por 1. Eu não fui feliz? Não fui, porque a partir de agora meu nome é Ezequias, o Senhor é a minha força e eu sou feliz. Eu sou feliz, porque meu nome é Ezequias. O Senhor é a sua força. Pega uma pessoa agora e fica do lado dela. Você vai cantar isso para ela. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Ele me faz andar em lugares altos. Cante olhando para essa pessoa. Escolha uma pessoa para você cantar isso para ela agora. Vamos dizer: aleluia. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ele me faz andar
em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Todas as vezes que essas afrontas chegavam ao rei Ezequias e que ele ouvia o nome dele nessas afrontas, todas as vezes que essas afrontas chegavam e no meio das frases existia o nome dele, na verdade o nome dele anulava todas as afrontas, porque o nome dele significa: o Senhor é a sua força. Todas as vezes que o diabo fala: você não é nada, Ezequias, ele está dizendo: o Senhor não é nada, você não é nada, mas o Senhor é a sua força. Você entendeu? Porque seu nome é aleluia. O Senhor é a sua força. Mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo. É isso que você precisa ser. Mais livre, 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 mais alto, 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 mais perto de ti, 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 mais perto de ti. Eu quero orar por você, Ezequias. Permita-me ser Isaías só por uns segundos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que quando o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele correrá. E o próprio Deus colocará um anzol no nariz dele e um freio na boca dele, e ele o fará voltar por onde veio. E contra ti, Ezequias, nenhuma flecha ele vai poder atirar, nenhuma flecha, Ezequias, te alcançará, porque o Senhor é a sua força. Ele é por ti e ninguém será contra ti. Mas busque santidade, busque fidelidade, inteireza de coração e retidão, porque certamente o Senhor te defenderá.
Coloque a mão no seu coração. Você recebeu isso? Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite, o meu nome é Ezequias. Eu recebi a minha vitória e sei que o Senhor é a minha força. Aleluia. Deus seja louvado, pastor. Nós cremos na palavra do Senhor, e eu creio que essa palavra veio ao nosso coração nessa noite, vai fazer diferença, vai fazer muita diferença nas nossas vidas, na nossa história. Eu creio que Deus tem nos dado esse caminho, caminhos altos para nós caminharmos, porque Ele é a nossa força, amém? Ele é a nossa força. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe a todos, que vocês possam ir na paz. E eu queria falar rapidamente aqui com os líderes de células, antes os líderes de células que estão aqui, por favor, rapidinho comigo aqui. E os irmãos estão liberados também para passar ali no estande e adquirir a sua Bíblia de leitura diária, amém?